Foi mais uma entrevista esclarecedora do presidente Pedrinho. Certeira, objetiva, falando a verdade, não querendo criar um cenário de ilusão para nós, torcedores vascaínos. Como é bom ouvir o Pedrinho falar. Eu sei que muitos de vocês já viram alguns trechos do que disse o Pedrinho, mas eu separei aqui os mais importantes, aqueles que interessam de fato, nesse momento, a nós torcedores vascaínos. O Pedrinho vai falar nesse vídeo aqui sobre os reforços para o Vasco, a venda da VascoSAF, vai falar sobre o Fábio Carille, vai revelar como anda a saúde financeira do Vasco e, mais uma vez, falar sobre os malefícios da 777. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só da Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. De maneira reta e objetiva, vamos trazer os melhores momentos do que disse o presidente Pedrinho. Ele vai falar sobre os reforços, contratações, venda da VascoSAF, Fábio Carille, saúde financeira do clube. Bora, Pedrinho! Desde que eu cheguei, sim, a gente tem trabalhado de uma forma mais discreta possível, porque a gente sabe que a concorrência financeira é grande e às vezes algum nome que é ventilado, obviamente isso aumenta a repercussão e o debate na mídia, com isso aumenta também o nível de propostas e a gente acaba não sendo tão forte no mercado. Então a gente já identificou os pontos necessários e devagarinho a gente, dentro do orçamento, respeitando muito toda a história que vocês já sabem, para a gente tentar ser assertivo e fazer um time mais forte, mais competitivo para a temporada. É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números, que a gente já passou através do NDA assinado, e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz uma reestruturação financeira e dessa vez é uma reestruturação financeira de verdade? Porque a gente já está com a medida cautelar antecedente, a gente já está negociando com os credores. Então, assim, não tem outro caminho se você não pagar a dívida. Não tem, isso não existe. Quem sentar na cadeira e falar que é outra coisa, está enganando o torcedor. Porque a gente está enxugando o gelo. Uma dívida que era de supostamente 700, que a gente descobriu que era 900, hoje é uma dívida de 1.400 bi. Então, assim, é isso, é trabalhar pro Vasco, não pro Pedrinho, não para nenhuma pessoa especificamente, mas pela instituição. Mais uma vez, a gente tem que identificar ali na contratação do Carille os comentários que são realmente de uma avaliação pelo trabalho, pelo nome do Carille,
e a outra coisa do que é as pessoas que sobrevivem do caos do Vasco. Que a gente tem que separar bem isso. O Carille é um cara muito vitorioso dentro da sua carreira. Então as pessoas desmereceram muito isso. A leitura do Carille das posições bateram, obviamente, com o que a gente já tinha identificado. E é nessa busca que a gente está. A gente tenta acelerar alguns processos, alguns a gente consegue, obviamente, como foi com o Tietê. Outros demoram um pouquinho mais, né? A gente teve 2 saídas, rapidamente a gente recompôs com alguns critérios, né? Jogadores de potencial de desenvolvimento, como o Lucas Freitas. E agora a gente ser assertivo nas outras posições que já estão identificadas, já estão com jogadores mapeados, já estão, obviamente, em negociação, mas às vezes acelera um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais. Estamos negociando. E as posições são aquelas que o Carille falou, um zagueiro e 1 ou 2 atacantes de lado, essas são realmente as prioridades? Tem alguma coisa adiantada com essas negociações, além do Maurício Lemos, ou são jogadores mapeados ainda? Eu aprendi que a gente só vai falar, eu pelo menos só vou falar depois que tiver assinado. Eu aprendi que muita coisa é acertada de uma forma muito segura e acontece uma pequena coisa na hora certa e as coisas não andam. Então, assim, algumas posições elas já estão em negociações, umas um pouco mais avançadas, outras no início, mas quando tiver assinado vocês vão saber. Mas as posições assim, que a gente já identificou como necessidade. Muito bom sempre ouvir o presidente do Vasco. Acho que ele conforta um pouco, né? Muito disse-me disse, são muitas as informações divulgadas, e aí veio o Pedrinho para dar tranquilidade. O Pedrinho passa tranquilidade. Você pode concordar ou não com as atitudes do Pedrinho, isso é uma outra história. Eu concordo muito com a maioria das atitudes do Pedrinho, e ele passa esse conforto, essa tranquilidade ao torcedor vascaíno. Não há jeito, o Vasco precisa de um comprador, de um investidor. A saúde financeira do Vasco, ela não é boa, e o Pedrinho não vai prejudicar ainda mais. Ele vai trabalhar com o que há no caixa. Não vai fazer aventuras como outros já fizeram. Para que o Vasco possa navegar de maneira mais rápida, de maneira mais sólida, há que se ter a venda da VascoSAF. Cadê o comprador? Alguém para fazer a proposta? Estamos no aguardo. A partir do meio-dia, ao vivo, tem a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube. Estou te esperando.